Bom dia, galera. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui nos preparando para começar a live de hoje. Meu amigo Leonardo Cunha. Estou esperando aqui ele entrar. Hoje a gente vai conversar sobre a relação entre o sistema de precedentes do nosso direito e como os processos se organizam nos tribunais. Então, de que modo um sistema de precedentes interfere na ordem do processo nos tribunais. É um tema que eu e Cunha examinamos no volume 3 do curso, né, de processo. Acho que Cunha aqui já entrou. Acho que está entrando aí. E aí, Cunha? Meu velho, tudo certo? Tudo certo. Vamos ver aqui o som, como é que tá. Tá me ouvindo Tem que bem? abaixar. Deixa eu abaixar aqui o volume um pouco para não ter problema. Fale aí, vamos fazer um teste aí. E aí, Fale aí tudo um certo? pouquinho. Como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas? Os meninos, tudo bem? Confinado, né? Confinados, né? É. Todos aqui, mas estamos bem. Estamos bem. Então, trabalhando demais. Não sei se está acontecendo com você, mas Tá. o meu ritmo de trabalho aumentou muito. Tô Eu tenho também, ficado bastante cansado, inclusive. eu tenho dormindo menos tô ficando meio neurótico porque a gente não consegue apertar o off, né? Você acorda e Hoje, dorme no inclusive, trabalho, né? eu tenho acordado muito cansado, que é um péssimo sinal, né? Hoje, É inclusive, eu verdade. sonhei que eu estava com corona. Que acordei, pô, Porra, apavorado com isso. E minha putz, esposa é diabética, então eu fico muito preocupado com isso, né? A é, pessoa, se eu pego corona, é um problema. É um problema. é. Eu acordei hoje angustiado por causa disso. Mas, enfim, o pessoal está entrando aí. Vamos dar um esperado das 9 horas para a gente começar. Mas fica logo o aviso para a galera do tema que nós vamos tratar, né? A Quer gente vai. tentar? Eu vi numa live, não sei como é que faz. O sujeito Uhum. colocou e fixou, ficou o nome aparecendo. Acho que Eu você não sei mexer escreve nesse aí, negócio. aí você escreve aí e acho que deve ter uma opção de fixar. Eu não sei fazer esse negócio, não. Se eu começar a fazer aqui, capaz da live cair. Depois depois eu aprendo e já começo assim. Hoje a gente vai tratar, vamos conversar, Léo, sobre um ponto que é caro para nós dois, que a gente enfrentou aqui no nosso livro, Curso de Direito Processual Civil, volume 3, já está na 17ª edição. Ó, Primeira tem edição a dele, galera explicando aí. Você digita e clica em cima e aparece como é que é? Né? fixa. Você clica nele e aparece lá o nome fixo. Você aperta e fica fixo lá. Vamos ver. Alguém. Vamos ver se eu faço. Vamos ver aqui. E aí? Como é que faz para ficar fixo? Ah, já vi. Pronto. Agora. É isso aí? Ficou mudo? Tá mudo? Não tá ouvindo, não? Ué, não tá me ouvindo? Fale aí, eu não tô ouvindo você. Você tá me ouvindo? O pessoal tá me ouvindo? Ah, então foi com o Léo. Léo que não tava se ouvindo. Vamos esperar Léo voltar aqui. Agora estão ouvindo. Pronto, pronto. Olha, Já aprendi aí, aqui.
Ficou legal. Coloquei. Massa. Então, voltando aqui a falar, nosso livro aqui, 17ª edição, primeira edição publicada em 2006. Assim, vão 14 anos que a gente vai atualizando. O livro dobrou de tamanho nesse período. E o tema que a gente vai tratar hoje, que está aí agora fixado, né? Ordem do processo nos tribunais e precedentes, é compreender de que modo um sistema de precedentes obrigatórios, é um sistema que vem sendo estruturado no Brasil há muitos anos, e o Código acaba sendo um ponto alto nessa trajetória de estruturação do sistema de precedentes, de que modo isso interfere nas regras que organizam o modo como os processos tramitam nos tribunais. Em duas abordagens aí. Primeiro, de que modo novas regras foram criadas para atender esse sistema de precedentes, e há novas regras criadas para atender esse sistema de precedentes, e de que modo velhas regras que já existiam antes do CPC de 2015 devem ser recompreendidas, devem ser ressignificadas, devem ser reconstruídas. Então, a abordagem ela vai se dar dessas duas maneiras. Quais foram as regras que expressamente foram criadas para fazer valer esse sistema de precedentes e quais são os dispositivos do Código que são cópias do Código passado, mas que precisam ser reinterpretados para ficar em conformidade com o sistema de precedentes. Eu já disse isso e vou falar novamente. Eu acho o tema da ordem do processo nos tribunais um tema espetacular. Parece muito procedimental, muito frio, mas é um tema que diz muito sobre o modo como a gente entende que o direito é aplicado, como os julgamentos devem ser feitos em ambiente colegiado. E relacionar com precedentes me parece muito legal. Então, Léo, feita a apresentação, Léo Cunha é professor associado da Universidade Federal de Pernambuco, procurador do Estado de Pernambuco, licenciado, mestre, doutor, mestre pela Federal de Pernambuco, doutor pela PUC de São Paulo, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, fizemos pós-doutorado juntos. Somos amigos há quase 20 anos, ano que vem a gente completa 20 anos de amizade. Temos 2 livros em coautoria, alguns livros coordenados em conjunto, muitos artigos publicados, enfim, somos irmãos acadêmicos e fraternais. Léo, vamos falar um pouco aí, se apresente, diga suas impressões. Obrigado, meu querido. Bom estar com você, embora não seja pessoalmente, né, mas é uma forma de nós nos vermos e matarmos nossas saudades recíprocas. Eu acho que realmente esse tema é muito importante e ele revela, Fred, e eu acho que você já destacou isso em alguns momentos, não só escrevendo como falando, revela a necessidade de rever as fontes do direito processual. Porque, e você tem destacado bem isso, nós falamos bem isso também no volume 3, que o regimento interno dos tribunais tem ganhado muita importância no estudo das fontes. E nesse assunto de ordem de processo nos tribunais, as resoluções do CNJ também têm tido uma importância grande. Vejam que o plantão judiciário, inclusive nos tribunais, é regulado por uma resolução do CNJ. Né? Hoje os processos estão todos suspensos por uma resolução do CNJ. E muita gente pensa até em questionar a constitucionalidade disso, mas termina aceitando. E tem um dispositivo aí que nós não trabalhamos com ele ainda, eu tenho refletido sobre ele, que é o artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que recomenda, em prol da segurança jurídica, que... Tem alguém dizendo que o áudio está ruim, né? Está com eco? Peraí, deixa eu diminuir aqui o volume do... Vá, continue aí. Melhorou agora? Bom, então eu ia dizendo que o artigo 30, continuam falando aí que está com eco.
dando retorno e tal. Eu diminuí aqui o volume. Deixa eu diminuir o meu também para ver se melhora. Vai lá, fale agora para ver se funciona. Então, como eu dizia, o artigo 30 da Lei de Introdução, em prol da segurança jurídica, recomenda que sejam emitidas exatamente resoluções, portarias, atos que esclareçam. Tá realmente... Estão reclamando aí direto, Fred. Eu coloquei agora no fone, vamos ver se melhora. Melhorou o meu, continua ruim. Estão dizendo aí que continua ruim. Acho que melhorou, né? Tá me ouvindo? Vamos ver aqui. Coloquei o fone. Alô, alô. Melhorou o meu. Cunha diminuiu. Deixa eu ver se melhora agora. E agora, melhorou? Melhor? Aí, melhor. Bom, então eu ia dizendo que o artigo 30 reforça a necessidade de que haja mesmo esses atos dos tribunais do CNJ que esclareçam, orientem a aplicação de regras e as partes devem se fiar nisso. Eu até recentemente, estudando um determinado assunto, me deparei com uma coisa interessante. O Código, ele aboliu as férias, quer dizer, não ele, né? A Emenda Constitucional 45 aboliu as férias coletivas, mantendo só nos tribunais superiores, e o Código atual não tirou as férias como causa de suspensão dos processos. Férias não suspendem mais os processos. Só que o Supremo e o STJ continuam a estabelecer, por resoluções, que os prazos ficam suspensos durante as férias. Então, um processo que a intimação que é feita em 17, 16 de dezembro, que suspende dia 20 de dezembro, ela deve rigorosamente recomeçar 21 de janeiro, ou o primeiro dia útil depois do dia 20 de janeiro, porque férias não suspendem mais prazos. Mas tanto o Supremo como o STJ editam resoluções ou portarias dizendo que está tudo suspenso até fevereiro. Eu tenho que confiar nisso, artigo 30 me garante. Então, eu acho que o primeiro ponto da ordem dos processos em tribunais é reconhecer que há novas fontes normativas para o direito processual. A gente tradicionalmente estuda que é só lei federal, né? E regimento interno, resoluções de CNJ são coisas muito importantes, sobretudo para a ordem do processo nos tribunais. Eu concordo, você sabe que esse tema é um tema muito caro para mim. Exatamente. Eu desenvolvo no volume 1 do curso, eu digo que há 10 fontes do direito processual, e eu chamo até de 10 mais 1, porque eu acrescento a soft law, eu coloco mais um para tratar da soft law, porque a soft law não é bem uma fonte, mas ela ajuda bem ao desenvolvimento das fontes. E queria destacar dentro desse assunto o trabalho de Paulo Mendes, que fez o pós-doutorado aqui na UFBA comigo, e publicou esse ano um livro sobre regimento interno como fonte de norma processual, exatamente nessa linha, sendo um livro muito importante para o desenvolvimento desse assunto. Inclusive, tem um pedaço do livro em que ele diz que um sistema de precedentes e regimentos dialogam muito, porque os regimentos podem consolidar precedentes obrigatórios do tribunal em tema de ordem do processo nos tribunais. Exatamente. Então, os regimentos podem tornar expresso, podem tornar texto aquilo que foi construído jurisprudencialmente. Assim como você tem uma súmula que verbaliza o texto do precedente, nosso querido Paulo Mendes, ele defende que o regimento interno pode fazer constar a norma do precedente, sendo uma norma relacionada ao funcionamento interno dos tribunais. Queria provocar você, Léo. Agora, desculpa, Fred, mas eu terminei não... Eu estava introduzindo, terminei não falando o ponto inicial que você destacou, né? Sim. Como os precedentes repercutem. Mas, veja, eu queria... acho que dá tempo. Tem uma hora, né? Antes de falar exatamente do que você propôs, né, do como isso repercutiu na legislação, na dogmática, eu acho que o primeiro ponto é que os precedentes eles revolucionam a forma de fundamentar e justificar decisões, até mesmo a forma do raciocínio jurídico. Nós nos acostumamos com
imentismo, né, com a transcrição de emendas como se fossem textos normativos. E trabalhar precedente exige uma argumentação que gera justificação, né, muito mais difícil do que simplesmente ter um texto, dizer que aquele fato se encaixa nele e fazer uma subsunção, né? E o artigo, para mim, o artigo 926, ele é muito importante, né, porque ele consagra ali os deveres de uniformidade, né, estabilidade, coerência e integridade. Só que a coerência e integridade, para mim, ainda não são, de fato, bem percebidas como deveriam. Eu queria destacar dois exemplos. Um deles eu já escrevi já escrevi sobre um deles, o outro eu estou escrevendo com o João Otávio, né, que você conhece, está fazendo doutorado agora comigo, também sob minha orientação. Veja que curioso. O Supremo, há, acho que mais de um ano já, entendeu que os conselhos profissionais, a gente fala isso no volume 5, os conselhos, no meu Fazenda Pública, né? Os conselhos profissionais, eles não podem se beneficiar da regra do precatório, né? Porque eles não têm orçamento público. Então, não há um orçamento a ser votado por um parlamento para incluir aquela ordem, né, e entrar na execução orçamentária. E aí, vejam, o Supremo decidiu isso, mas ninguém pensa na integridade e coerência a partir dessa decisão. Porque se eles não podem se beneficiar dos precatórios porque não tem orçamento, se essa é a ratio decidente, se o precedente é esse, eles não podem se beneficiar porque não tem orçamento, então eles não têm dívida ativa. Eles não podem incluir em dívida ativa, porque a dívida ativa, a lei da execução fiscal, diz que é aquela que se regula pela lei 4.320, que é relacionada ao orçamento. Então, se eles não se beneficiam do precatório, também não podem promover a execução fiscal. E um outro exemplo curioso para que a gente raciocine sobre isso, o STJ tem tido aí alguns precedentes, sobretudo na primeira sessão, sobretudo não, da primeira sessão, da primeira e segunda turnos, aplicando o parágrafo 8º do artigo 85 ao contrário, né? Cuidado em honorários quando o valor é muito alto. Né? O código, como nós sabemos, diz que só aplica equidade se eu não tiver parâmetro, se o valor for irrisório. Eles estão aplicando também como uma regra para evitar um suposto, entre aspas, enriquecimento ilícito, né? Enriquecimento ilícito de algo que é legal, né? Estranho. Mas, enfim. E aí vejam que o próprio STJ, recentemente, num caso em que o valor da causa era astronômico e houve uma condenação em litigância de má-fé. Então, o STJ disse o seguinte: não há desproporcionalidade quando você condena na multa dentro dos limites legais. Se o valor é alto, está no limite. Paciência. Então, se isso é aplicável para a multa de litigância de má-fé, coerentemente tem que ser aplicado para os honorários. Então, a gente ainda precisa ter esse ponto melhor esclarecido, né, na prática da aplicação do precedente, porque é isso que vai dar unidade no nosso direito. Né? E nós temos ferramentas importantes, aí indo direto à sua provocação, nós temos ferramentas importantes para isso, sobretudo os embargos de declaração. Os embargos de declaração ganharam uma importância muito grande na teoria dos precedentes, ou na dogmática dos precedentes, ou no sistema de precedentes, porque ele é um instrumento que força o cumprimento do dever de autorreferência, né, que é extraído aí também do artigo 926. Para que haja coerência, unidade, estabilidade, uniformidade, o tribunal precisa dialogar com os próprios precedentes. Isso não tem acontecido. Por que o STJ não dialogou aí, ou não dialoga honorários com a multa de litigância de má-fé? Porque o cabimento de execução fiscal não é dialogado com poder ou não ter precatório. Então, eu acho que esse é um ponto que merece bastante a nossa reflexão, né? E nós temos ferramentas para isso. Temos ferramentas no código que é inusitado num sistema de precedentes, né? Mas não quer dizer que está errado. Nós temos o nosso sistema de precedentes, que são ferramentas para criar precedentes. Né? O incidente de resolução de demandas repetitivas, os recursos repetitivos, o IAC, né, que é o incidente de assunção de competência. Então, são instrumentos que
eles já anunciam aqui, a gente vai debater para formar um precedente. E esse precedente precisa ser cumprido, ele é obrigatório, e se não for, temos os embargos de declaração para forçar o cumprimento. Então, foram criadas uma série de ferramentas que contribuem para a aplicação adequada de precedentes. E isso muda a nossa forma de atuar e de pensar e estudar o direito. Porque nós temos que entender o caso, né, verificar se aquela razão de decidir se aplica a esse caso que está sob análise, é como que fosse uma analogia, né, entre aquele caso e esse, para que as razões sejam as mesmas com resultados semelhantes. Eu acho que esse é o ponto de partida, né, para que a gente possa compreender e aperfeiçoar o sistema de precedentes, que me parece muito importante hoje em dia, né, com cláusulas gerais, Claro, com tudo. claro. Eu quero provocar você, Léo, para tratar de alguns pontos desse assunto, né? Veja que o artigo 941 do Código, ele traz um dispositivo que não existia no Código passado, que é o parágrafo 3º do 941, que diz que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Esse dispositivo é uma clara reação à antiga súmula 320 do STJ, que dizia que o voto vencido, as razões do voto vencido não serviam ao pré-questionamento, e, portanto, parece ter sido uma reação, parece ter sido um posicionamento do Legislativo para se contrapor simplesmente à súmula, mas talvez ele revele dois outros aspectos, revela implicitamente dois outros aspectos importantes do sistema de precedentes. Primeiro, a compreensão de que é preciso compreender toda a fundamentação da decisão. E toda a fundamentação inclui a fundamentação que foi vencida, para que se possa ver quais os argumentos que foram enfrentados até para futura distinção, até para futura verificação se é caso de revisão do entendimento. Então, colocar o voto vencido no acórdão é, em um sentido, você ressignificar a própria fundamentação da decisão, para exigir que ela enfrente, apresente tudo o que foi suscitado. E, o outro lado, ele muda o conceito de acórdão, né? Que é um conceito que tradicionalmente, acórdão era a reunião do pensamento vencedor. E agora acórdão passa a ser a reunião do pensamento do tribunal, incluindo também a divergência. E é um terceiro ponto que eu queria ouvir você, né? Para o pessoal entender esse assunto. O papel do voto vencido no sistema de precedente. Porque esse dispositivo, me parece, ter dado um destaque, a meu ver, merecido, ao voto vencido. O voto vencido é um assunto, inclusive, que eu não conheço nenhuma monografia sobre voto vencido. Não conheço. O voto vencido e voto vencido tem um papel interessante, porque, veja, o voto vencido é um obter dictum, no meu modo de ver. O voto vencido é um obter dictum. Eu já falei isso para algumas pessoas, eles ficaram meio grilados, assim, já falei com o Zanetti uma vez, ele ficou meio bolado com isso, mas eu tenho convicção que o voto vencido é um obter dictum. O voto vencido, ele funciona como aquele contraste que as pessoas tomam quando vão fazer exame de imagem. Você toma um contraste para a imagem, o exame de imagem ficar mais claro, né? Quer dizer, o voto vencido ele é o contraste para você compreender a ratio vencedora. Então já começa aí o grande papel do voto vencido, né? De servir como um contraste para você, por exclusão, saber o que não foi a ratio. Quer dizer, quando você sabe o que não é a ratio, você já elimina algumas interpretações possíveis do precedente, né? O que é importante. Além do voto vencido poder, uma vez registrado no acórdão, servir para manter a questão quicando, né? Ele mantém o tema quicando para que a doutrina continue discutindo e, quem sabe, o tribunal possa rever. Então, eu queria ouvir de você um pouco sobre esse dispositivo, que é um dispositivo negligenciado,
aparentemente estudado apenas como uma reação à súmula 320 do STJ, mas que me parece com efeitos e com um papel muito importante no sistema, muito para além do simples cancelamento da súmula 320. Verdade, Fred. Primeiro, é importante a gente lembrar que a própria origem do termo acórdão, né? Acórdão, do jeito que ele é escrito, ele é a terceira pessoa do plural do verbo acordar, escrito no português arcaico, né? Com a otil, né? Eles acordam, né? Eles estão de acordo, né? E o voto vencido, nesse sentido etimológico, ele não integra o acórdão, porque ele não está de acordo com o que se entendeu majoritariamente, né? E só acordam se houver pelo menos dois votos, né? No mesmo sentido. Tanto que a gente sempre se angustiou com aquele exemplo da divergência qualitativa, né? É um exemplo que eu gosto muito de dar. Imagine que, numa ação de guarda, o relator diz que a criança deve ficar com a mãe, o primeiro vogal, ia dizer revisor, o primeiro vogal com o pai e o segundo vogal com a avó materna. Não tem acórdão, né? Cada um disse uma coisa. A gente consegue resolver isso quando a divergência é numérica porque termina havendo convergência em alguma parte no número. Se um diz que é 50, outro que é 70, outro que é 100, todos disseram que é 50, né? Então, nesse aspecto formal, de fato, o voto vencido não integra o acordo. Mas temos aí uma disposição normativa dizendo que, para todos os efeitos legais, ele integra. E no sistema de precedentes, você, praticamente nisso tudo já, Fred, no sistema de precedentes ele é fundamental e ele, reforçando o que eu disse há pouco sobre a forma de raciocinar a partir do precedente, ele contribui muito para isso, porque é exatamente o que você disse, a gente precisa comparar o que está nos votos vencedores com o voto vencido, porque eu até dizia isso numa live ontem num grupo de pesquisa de Zanetti. O direito está cada vez mais sofisticado, né? Desde a virada linguística, que se consolidou a ideia de que texto e norma não se confundem, né? A argumentação e o raciocínio analítico são cada vez mais importantes. Então, a gente não consegue só simplesmente ter o texto da lei, e muitos deles não têm nenhum consequente normativo, né? O cara descumpre a boa-fé, qual é a consequência? Né? No âmbito privado, a propriedade não tem função social, qual é a consequência? Então, a argumentação ela é muito importante e ela vai estar encontrada, ela vai estar presente nos precedentes. E dialogar, ou fazer o diálogo entre o voto vencido e os votos vencedores é muito importante para que se aperfeiçoe até mesmo aquela decisão. Será que ela está correta mesmo? Será que esse ponto do voto vencido não precisaria gerar mais reflexão? E, de fato, ele pode, dependendo do ponto de partida, eu concordo, parece-me que é um obter dictum, é uma afirmação morta, né? Obter vem de óbito, é a mesma raiz de obituário, né? De óbito. E isso, de fato, não está ali, não foi decisivo para a conclusão, porque foi vencido, mas ele pode servir até mesmo como uma sinalização para uma futura modificação de entendimento. Ele é um obter dictum, mas pode ser um signaling também, né? E é muito importante para a construção e reconstrução do direito. E ele pode servir, Fred, para ajudar na distinção, porque a gente pensa só na distinção que reduz a aplicação, mas tem o distingue-se ampliativo, né? A distinção para também abarcar outras hipóteses que aparentemente não estariam ali presentes. Então, é interessante que o voto vencido integre para todos os efeitos, porque aquela matéria estará pré-questionada e permitirá ao Tribunal Superior dialogar melhor sobre o assunto, podendo até mesmo ampliar a fundamentação para outras situações que aparentemente não estariam ali abrangidas, mas que podem estar a partir do diálogo que se faz do voto vencido com os votos vencedores. Eu acho que ele tem essa importância aí no diálogo que se deve ter na aplicação e discussão sobre precedentes.
E o resto todo que você disse, eu concordo plenamente. Ele tem uma importância que merece, inclusive, um destaque que não tem tido, né, no âmbito doutrinário, né? Até mesmo no jurisprudencial. Na prática, rigorosamente, ele surgiu com essa finalidade de eliminar a súmula 320 do STJ, mas as repercussões são muito maiores que isso, né? Muito maiores mesmo. Massa. Outra coisa, vou passar para o próximo ponto, mas respondendo algumas perguntas, Carol Zeira, que está nos assistindo, ela perguntou se o voto vencido tem que ter fundamentação semelhante ao do 489. Me parece que sim. Sim, sim. É um posicionamento, tem que trazer sim. A fundamentação, porque tanto melhor a fundamentação do voto vencido, tanto mais clara será a ratio vencedora. Então é importante levar isso em consideração. Perguntaram também... Desculpa interromper, Fred. Primeiro, um beijo aí para a Carol. Obrigado por estar nos assistindo. Mas veja, cada voto é uma decisão que se dá sobre o assunto. Né? Então, se cada voto é uma decisão com todos os seus requisitos. Né? E o 489 tem que estar presente também. Não é simplesmente eu discordo do que você está dizendo. Claro, claro. Eu entendo tem que dialogar, né? Tem que dialogar porque o voto vencido já é o resultado, mas durante a votação ele pode ser o vencedor. Quer dizer, não se sabe ainda se ele é vencido, né? Quando ele é manifestado, não se sabe ainda se ele será vencido. Outra coisa interessante é que é preciso também aprender a distinção entre fundamentação do voto e fundamentação do acórdão. Sim. As pessoas acham, na prática, que a fundamentação do voto do relator é a fundamentação do acórdão, e não é. A fundamentação do acórdão é a fundamentação que prevaleceu como a vencedora. Isso. E aí vem o segundo ponto da minha reflexão com você aqui. Essa primeira abordagem que eu fiz é uma abordagem sobre um texto novo, que é o parágrafo 3º do 941, que me parece dentro do sistema de precedentes. Agora eu quero fazer uma abordagem sobre um texto velho, não há mudança, é um texto clássico, que é o texto que regula, também no 941, 941 fala da contagem dos votos, da aprovação do resultado, do papel do presidente do órgão colegiado, que tem que providenciar a contagem dos votos. Então, eu faço duas perguntas para vocês. Isso aqui é um texto velho, mas que no sistema de precedência me parece levar a dois problemas. Primeiro, imagine que na contagem dos votos, o presidente do órgão colegiado perceba que existe uma unanimidade na conclusão, procedente, improcedente, todos são unânimes na conclusão. Mas quanto ao fundamento determinante, há divergência. E há vários fundamentos determinantes sendo suscitados. Imagine que haja 3 ou 4 fundamentos determinantes. Todos concluem da mesma forma, mas os fundamentos determinantes são diferentes. Primeira pergunta. Eu vou fazer duas perguntas para você. Primeira pergunta. Você acha que o presidente do órgão colegiado ele deve fazer uma votação para cada fundamento determinante? De modo que a gente saiba qual é o fundamento determinante que prevaleceu. Portanto, a votação não vai ser apenas da conclusão, como se costuma fazer. Vamos aí, quem julga procedente, quem julga improcedente? 3, 4 julgam procedente, 1 julga procedente. Ou também tem que fazer uma votação do fundamento determinante. Porque havendo maioria quanto a ele, surge o precedente. Surge o precedente a partir de saber qual é o precedente. O precedente está na fundamentação. Então, é preciso colher votos dos fundamentos. E a segunda pergunta é, um desdobramento da primeira. Se prevalecer o fundamento determinante, que não foi o que o relator trouxe, prevaleceu a conclusão do relator. O relator ganhou na conclusão. Mas no fundamento determinante, foi um fundamento determinante que um terceiro, um quarto julgador estabeleceu. Quem será o redator do acórdão? E aí veja a importância de saber a diferença do que é a redação do voto para a redação do acórdão. O acórdão vai espelhar o que foi decidido. E se você puder desdobrar esse tema para futura compreensão da interpretação da decisão depois, é interessante. E note que, para mim,
é preciso colher votos do fundamentos determinantes, se houver uma pluralidade de fundamentos determinantes, para que se possa ver se vai ser o caso ou não de formar precedente, porque não é obrigado a formar precedente. Pode ser que não forme, pode ser que todos concluam da mesma forma, mas o fundamento seja um fundamento tão disperso que não haja um precedente ainda. Você julga aquele caso sem precedente. Mas é importante saber, no sistema de precedentes, se vai formar o precedente ou não. Então, me parece que é importante fazer a coleta dos votos dos fundamentos. Então, eu acho isso e também acho que redige o acórdão quem venceu. E quem venceu não é apenas quem venceu na conclusão, mas também quem venceu no fundamento determinante. O que é que você me diz aí, meu caro? Eu acho que você está igual a Faustão, velho. Você faz a pergunta e dá a resposta. Não, porque a gente tem que fazer eu dou minha opinião e quero ouvir a sua. A minha opinião é igual, a gente escreveu isso já. Vê, o que eu queria, assim, você sabe que eu concordo com isso, né? Nós já escrevemos isso, está aí no volume 3, mas o que eu queria destacar, como é importante esse assunto, porque o precedente, como todos sabemos, está na fundamentação, está na razão de decidir. Então, muitas vezes, você não consegue identificar qual é o precedente exatamente porque cada um tem um fundamento. Cada um dá um fundamento diferente. E qual é o precedente? Qual é a ratio decidente? E na doutrina de precedentes, até mesmo nos países que cuidam disso de forma mais tradicional, nos países de common law, há uma dificuldade, e há várias teorias para isso, de diferenciar o que é precedente do que é obter dictum. Em algumas situações é muito difícil. Isso aqui é ratio decidendi ou é obter dictum? Esse fundamento foi decisivo para se chegar a esse resultado ou não foi? Então, ter estão chegando mensagem aqui, eu não consigo dizer. Ter a definição correta do que é ratio decidendi é muito importante. Não só para ali, para o caso concreto, mas para todos os outros que virão. Então, me parece que ter a votação é algo ideal, embora no volume de processos que existe no Brasil talvez seja factualmente difícil, até impossível de ter essa dinâmica de julgamento, mas seria o ideal. Né? Usando a linguagem parlamentar com a qual nos acostumamos durante algum tempo, né? O ideal não é o possível, né? Os parlamentares no Brasil gostam muito de dizer isso. Seria o ideal, mas muitas vezes não é possível que isso aconteça. Eu acho que sim, que teria que haver o destaque para a votação, a fim de evitar qualquer dificuldade, inclusive interpretativa, no futuro. E concordo também que o relator o redator do acordo deve ser aquele cujo fundamento prevaleceu. Porque isso vai ser fundamental na redação do acordo, na redação da ementa e do próprio acordo. Você está ouvindo como se fosse um... Não, aqui em casa está tendo o pessoal está fazendo uma obra, né? Furando a parede aqui. Eu pensei que era algum ruído do meu fone. Live é isso, live. Claro. Tem uma que eu recebi de uns portugueses que a mãe tá reclamando porque ele não lavou o banheiro, né? E no meio de uma reunião importante. O Grêmio Socal tá aqui participando, viu, Cunha? Ei, Socal, grande abraço. O maior especialista no Brasil em ordem do processo são os tribunais. Verdade. E então o redator do acordo precisa ser o relator, aquele cuja fundamentação prevaleceu, porque isso vai ser muito importante para a redação do acordo e para a futura interpretação. Veja que nós, no volume 3, citamos um precedente importante, uma situação que aconteceu no Supremo, em que o relator, o resultado foi unânime, acho que foi a DPF da lei de imprensa, se não me engano. Foi. Teve várias reclamações depois disso, né? Acho que o relator foi Carlos Brito. Socal também cita isso no livro dele. O resultado foi unânime, mas Carlos Brito ficou vencido na fundamentação e ele redigiu, e a ementa foi redigida de uma forma, acho que houve um enviesamento, um viés de confirmação, talvez, em que ele redigiu de forma a prevalecer o fundamento dele, que não foi o que prevaleceu.
Isso gerou depois uma série de reclamações ao argumento de que os juízes não estariam cumprindo o precedente do Supremo, que era vinculante, foi no ADPF, e as reclamações foram todas rejeitadas com esse fundamento. Não, mas não foi isso. Não foi isso que prevaleceu, né? Não foi esse o fundamento prevalecente. Então, é muito importante que quem redija o acórdão seja aquele cuja fundamentação prevaleceu, para evitar esse tipo de situação, que todos nós estamos sujeitos a vieses, né? E contribuir para uma interpretação melhor do resultado. E a interpretação da decisão é um assunto que nos é mutuamente caro, né? Temos ambos escrito pareceres muito por causa disso, né? Defendendo e explicando a fundamentação de decisões, a interpretação das decisões, melhor dizendo, e ter uma fundamentação bem explicada e ter alguém que redija para deixar isso claro é muito importante para deixar o sistema fechado e evitar dificuldade de compreensão. Ô Cunha, Rafael Alexandria aí, nosso companheiro de volume 5 e meu Grande também Rafa. do volume 2. Olha o que ele Beleza, falou. meu velho? Definir o fundamento do acórdão é importante não só para o precedente, mas também para a impugnação. Porque se Sim. cada juiz fundamentar de um modo, a pessoa vai ter que impugnar todos os fundamentos no RESP, né? Exatamente. Então isso é um tema realmente muito, muito importante. Vou fazer outra questão para você aqui, Léo. O 943 do Código traz um dispositivo velho que diz: todo acórdão conterá ementa. Todo acórdão conterá ementa. Será que essa regra, esse conteúdo normativo da ementa, num sistema de precedentes, não tem um reforço? Será que não tem, por exemplo, que o tribunal, já na ementa, tentar verbalizar a ratio? No regimento interno do TJ da Bahia, tem uma regra assim: na ementa deve ter a ratio decidente. Será que é preciso também compreender essa regra velha, que é a regra da exigência de ementa, num contexto de sistema de precedentes, para, por exemplo, colocar lá a ratio e também a síntese dos argumentos examinados? O que você acha? Acho que sim, acho que é importante. A função da ementa é uma função didática, né? De melhor esclarecimento do que foi decidido. E se estamos diante de um sistema de precedentes, ter ali a definição da ratio, a explicitação da ratio é muito importante. Mas eu tenho um receio, Fred, de dizer isso. Assim, temos que dizer isso, claro, porque é o que pensamos. Mas a gente precisa fazer uma advertência junto com isso. Nós precisamos combater ou nos livrarmos da cultura de ementas. A ementa, quanto melhor disser a ratio decidente, ótimo, sensacional. Mas isso não dispensa a leitura do relatório e a compreensão do que aconteceu, quais foram os fatos que geraram aquela ratio. Porque é isso que vai nos permitir poder fazer a distinção e talvez até futuramente a superação. Então, concordo, entendo, assim como você antecipou, que de fato a ementa é importante e precisa ter aí o destaque da ratio, mas isso não elimina a necessidade de se compreender o que foi que aconteceu. Daí a importância, você vai se lembrar disso, a importância de um bom relatório no sistema de precedentes, né? Tem uma história aí de bastidores, que vale a pena aí contar para o pessoal, talvez. É uma boa essa. Conta aí. Que o relatório realmente é importante, né? Durante a tramitação do projeto na Câmara, a AMB apresentou uma proposta para eliminar o relatório como requisito da decisão judiciária, da sentença, enfim. E houve uma incompreensão, né? Mas por que eliminar o relatório? E a justificativa era porque dava muito trabalho fazer relatório. Não precisa relatório, basta ler o processo todo. Depois a proposta não foi aceita, né? Assim, houve resistência muito grande, então eles propuseram uma alternativa. Então vamos botar breve relatório sucinto. E ao final de tudo não teve nada disso. O relatório é muito importante, sobretudo no sistema de precedentes. Um relatório bem feito nos ajuda muito a compreender o precedente para que seja realmente entendido o que foi decidido, qual é a ratio, né, como deve ser interpretada aquela decisão no futuro. E tem um exemplo que eu gosto de dar,
né? É mais para o pessoal da graduação, mas acho que vale a pena a gente reproduzir aqui, que é o do cachorro versus o bode. Eu já te contei essa, tu já viu? Não, não. Imagine que o precedente tenha sido emitido um precedente para dizer que é proibido cachorro em restaurante. E aí imagine que eu tenha um bode de estimação e quero entrar com ele no restaurante. E o restaurante não permite, dizendo, não, tem um precedente aqui dizendo que não pode entrar com cachorro em restaurante. Sim, mas o meu é bode, não é cachorro. E aí não permitem de jeito nenhum, então eu judicializo. E aí chego para o juiz e digo, doutor, veja, eu quero entrar com o meu bode, é meu pet, e eu quero ter ele do meu lado aqui, nesse momento de estar ali numa refeição, no restaurante, num ambiente interessante. E aí como é que o juiz vai decidir? Ele vai se ater a não só ao fundamento do precedente, mas ele vai entender o que aconteceu. Então ele vai lá no relatório e vai dizer que vai ver que o sujeito entrou no restaurante com o cachorro começou a correr, a latir, subiu pela mesa, fez suas necessidades ali na comida das pessoas, dos clientes do restaurante, assustou, muita gente tem medo, saiu correndo, gritando. Enfim, chegou-se à conclusão, e isso gerou aquela raça, de que é inadequado o cachorro estar ali, aquele ambiente não é adequado, porque sanitariamente, em termos higiênicos, também não é adequado e é perturbador. É um ambiente que se exige certa serenidade, concentração, enfim. E o resultado foi isso. Esse fundamento, considerado esse fato, se aplica para o bode. O bode tem continência urinária, o bode fede, geralmente tem um chocalho, berra, incomoda muito mais que um cachorro. Então, se aquilo foi para o cachorro, com mais razão para o bode. Mas imagine, Fred, que a situação não é essa. Eu não quero entrar com o meu bode, eu sou um deficiente visual e quero entrar com o meu cão-guia. E aí tive o mesmo problema, o restaurante não deixou, eu judicializei. Como é que o juiz vai decidir? Ele vai fazer toda essa mesma análise e vai dizer, não, mas veja, o cão-guia não é assim. Ele não vai sair correndo, fazendo necessidades em cima da mesa, latindo. Eu nunca vi um cão-guia latir. Então é diferente, é um cão especial, ele pode estar ali. E, na verdade, como você bem já disse, e eu já ouvi você dizer, o cão-guia ele está ali como os olhos do cego. Você não permitir que o cão-guia entrasse seria o mesmo que dizer, tira os olhos e entra sem os seus olhos. Então, a alimenta é importante para destacar a rácio, mas ela não pode nos levar a dispensar a leitura do relatório e a compreensão de todo o caso. Eu acho que isso é importante. Veja, Léo, que Stephanie Bonfilho, lá do Rio Grande do Sul, um abraço para ela, tem se manifestado aí. Também, um abraço para ela. Dizendo exatamente isso, né? A preocupação de colocar rácio na ementa é você acabar com a cultura de compreender a rácio pela argumentação. E sobre o episódio do relatório, não só ficou o relatório sem adjetivo sucinto, breve, como acrescentou-se um requisito novo do relatório, que é a suma da causa. A suma da causa. Que, se você pegar lá no 489, tem isso. E foi por sugestão de Mitidiero, me lembro bem. Exatamente. Mitidiero que disse, olha, no sistema de precedentes o relatório é fundamental. Léo, a gente está acabando aqui o nosso tempo, acho que conseguimos apresentar várias questões, mostrar que o tema fica muito imbrincado na parte da ordem do processo dos tribunais, coisas chatas, né, como relatório, ementa, voto vencido, fundamentação, contagem de voto, né? Essas coisas aparentemente, redação de acórdão, essas coisas aparentemente frias e que não despertam atenção, elas cumprem um papel muito importante se a gente quer valorizar as decisões judiciais e o entendimento dos tribunais. Queria agradecer a você, a participação foi muito, muito boa. Dizer para o pessoal que segunda-feira eu tenho uma live dessa com o Minami, no mesmo horário, 9 horas, para tratar da atipicidade dos meios executivos. Mais uma vez dizer que o nosso livro, Meio de Léo, caiu aqui, que é o volume 3 do curso. Volume 3 do curso.
está em promoção hoje, exatamente por conta dessa live, para divulgar, é o capítulo 1. É o capítulo que a gente desenvolve a ordem do processo nos tribunais. Léo, obrigado. Suas últimas palavras aí para a gente poder encerrar. Eu que agradeço, meu querido amigo, ter me chamado para participar de sua live. Né, e eu acho que tem havido uma explosão de lives, né, ultimamente, porque as pessoas precisam, né, disso para se manifestar, para conversar, para não ficar presa só nessa rotina esquisita de ficar em casa, não poder sair, mas que é necessária nesse momento de pandemia. Né? Então, eu lhe agradeço a audiência e peço a todos que tenham paciência, precisamos, né, nos manter serenos nesse momento, e se cuidem todos aí e vamos enfrentar essa guerra contra a Covid-19 e sairmos disso bem mentalmente. Obrigado, meu querido. Beleza, se cuida, pessoal. Fica em casa. Aquele abraço. Valeu, Tchau. abraço.